Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Mais uma vez, aqui ao vivo com você, trazendo temas de extrema relevância, pelo menos no nosso ponto de vista, né? Porque a gente faz coisas para servir ao próximo, que sejam úteis ao próximo. Nós nos permitimos a não perder tempo com coisas que a gente ache que não vai acrescentar absolutamente nada a quem está nos assistindo. Então, nós sempre trazemos temas de relevância e aproveita, a mesa é servida, come quem quiser. Né? É de graça tudo aí, pode se servir. E o tema que a gente traz hoje é o poder espiritual da oração. Será que tem poder a oração? Muita gente reza, né? Muita gente reza, muita gente ora, tem diferença entre rezar e orar, acredito eu, nosso convidado já vai falar sobre isso, mas o que muita gente faz, eu fiz isso muito e muita gente faz, né? Eu assumo também, de santo e de anjo não tem absolutamente nada, é aquelas coisas mecânicas, né? Vamos lá, vamos rezar, chega de noite, patati, patatá, 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 opa, estou de bem, sinal da cruz, dormi, nossa, rezei, sou um bom cristão. Aí o cara vai para a igreja, a mesma coisa, fica olhando ali, puxa vida, e essa hora não passa, e lá vira papagaio de repetição e está lá, ele sai de lá achando que cumpriu. Então, nós somos generalizando, a maioria de nós hipócritas, mas tem o lado sério, e talvez seja por desconhecimento, por ignorância do verbo ignorar, que a gente não sabe o poder espiritual da oração. Eu trago hoje o amigo e irmão, né, querido aqui, Carlos Cardoso Avellini, para nos falar sobre isso. E aí, Avellini, como é que você está? Tudo bem? Ótimo, beleza. É mesmo? Então, Avellini, poder espiritual da oração, né? Hoje, adianta orar? Como é que esse poder aqui? Vamos falar sobre isso, porque a gente sempre aborda, quando a gente toca nesse assunto, falou em oração, já faz uma conexão com aquela coisa que está cristalizada na gente, né? É o Criador, é a igreja, é o padre, é esse tipo de coisa, né? Então, qual é o seu ponto de vista sobre oração, primeira coisa, antes da gente entrar no poder dela? Bom, Eustáquio, na medida em que eu tive uma trajetória de teosofista, tá? Sim. E nunca estive ligado pessoalmente a nenhuma igreja cristã, eu nunca fui seguidor de nenhuma igreja cristã, tá? Nessa medida, para mim, foi natural trabalhar com o termo meditação. Tá? Então, por que a loja independente de teosofistas recentemente começou a investir mais no termo oração? Tá? Primeiro, nós temos uma seção já de bom tamanho, com mais de 100 itens, creio eu, chamada Orações e Poemas Filosóficos. Poemas filosóficos e orações. Tá? Ou seja, o poema, o mantra e a oração, tá, são formas de meditação e são pontes para o mundo divino. Tá? Agora, a palavra meditação, normalmente, ela está carregada do seguinte significado nos meios aí esotéricos e pseudo-esotéricos. O cara talvez ficar olhando para a parede, ou olhando para alguma imagem de algum mestre, e tentar não ter nenhum pensamento, aquela meditação no sentido budista, digamos assim, tá? Que é a meditação no vazio e tal. Ora, isso não faz muito sentido do ponto de vista do Damodar, que foi um dos maiores teosofistas de todos os tempos, e da Helena Blavatsky. Tá? Porque a Helena Blavatsky explica que você tentando esvaziar a sua mente, tentando pensar em coisa alguma, o que acontece é que você, ao paralisar a mente, você fica aberto a influências do astral inferior, que vão adotar, talvez, formas externas de coisas espirituais para enganar você. Ou melhor, para que você se auto-engane vendo coisas maravilhosas e etc, etc. Tá? Aí você pode conversar com todos os santos, com todos os mestres, com o Mahachohan e mais quantas hierarquias quiser. Tá? Mas está no plano astral inferior, está no plano maiávico ou ilusório. Então, para evitar a ilusão
tá? E no processo de evitar a ilusão, deve-se evitar o, entre aspas, vazio, que não é vazio, mas é uma abertura de uma porta para o subconsciente, que não é a coisa mais elevada que existe em nós. Nesse sentido, a solução é erguer o olhar para o mais alto e permanecer ativo, permanecer com a sua vontade ativa. E no processo popularmente associado à palavra oração, a mente não está vazia, portanto, não está aberta a que venham pensamentos do subconsciente, disfarçados ou não, de coisas bonitas. Tá? Então, por exemplo, é comum aquela luta do teosofista que fica lutando. Eu estou querendo pensar no vazio universal e lembro que não paguei a conta da luz, né? Eu busco alcançar a bem-aventurança da nossa galáxia e subitamente percebo que tem que encher o tanque do meu carro de gasolina, né? E assim sucessivamente. Então, você busca o vazio e as coisas do seu subconsciente inferior vêm perseguir você. Mas quando você, ao invés de querer anular a sua vontade, anular o seu pensamento, você ergue a sua vontade com firmeza para o que há de mais elevado dentro de você e ou no universo, tá? Porque o que é mais elevado tanto é seu como é universal, tanto é o seu eu como é o seu não eu, certo? No que é divino, não há separação entre o eu e os outros. Então, quando você ergue a sua vontade purificada, fortalecida, na direção do sagrado, você está fechando a porta para as distrações, está fechando a porta para as autoilusões subconscientes, pseudo-espirituais, né? E está fortalecendo a sua vontade enquanto está purificando a sua própria alma e purificando a sua mente. Então, em função disso, tá? E mantendo, como sempre foi minha inclinação natural, um diálogo com a cultura e com a sabedoria popular, tá? A gente vem resgatando o processo da oração, porque o diálogo, até porque o diálogo com a tradição popular do país em que a gente vive e do país em que a gente está, com que a gente está mais relacionado no momento, esse diálogo com a tradição cultural, ele, vamos dizer assim, nos traz simplicidade. Preserva e aprimora a simplicidade do coração. E o problema do ser humano na sua fase atual de evolução é a falta de simplicidade e o excesso de sofisticação. Junto com a sofisticação vem a manipulação mental, a mentira para si mesmo e a esperteza que acaba em desastre. Tá? Mas a simplicidade produz boa vontade, produz lucidez, produz pé no chão, realismo e produz purificação. Mas é que está. Simplicidade é sinônimo de purificação, ou seja, ter menos para ser mais. Então, você está falando isso, talvez para as pessoas, porque elas ficam seguindo o que os outros falam, né? Por isso que é importante esse tema que nós estamos tratando hoje. Vamos orar. Então, é uma oração, vamos dizer assim, a palavra oração, é uma oração induzida. Alguém te convence de alguma coisa e faz com que você foque o seu desejo, a sua mentalização, a sua meditação, a sua orientação, a sua oração para determinado lugar, não havendo esta reciprocidade que você... Eu rezo e nada acontece, né? Quanto mais eu rezo, tem até aquele ditado popular, né? Mais coisa aparece. Como? Para onde você dirige, você e o grupo, né, dos teosofistas, para onde vocês dirigem esses tipos de... Você falou em divindade agora há pouco. Como é que eu posso ver para onde eu vou dirigir? Que divindade é essa, se eu desconheço essa divindade? Porque se eu acredito numa divindade que me falaram, eu não sei nem para quem é, eu estou mandando, então eu não posso potencializar aquilo. Eu não estou mandando alguma coisa certa, eu estou sendo induzido, eu estou sendo um papagaio de repetição e estou jogando, eu acredito, que a
a minha orientação, minha boa vontade, o meu bom coração para algum lugar. Como é que é isso, Avelino? Então, aí é uma outra coisa, né? A quem é que se dirige a oração, certo? A teosofia não acredita, e até ao contrário, ensina que não existe um Deus externo. Sim. Tá? Não existe uma inteligência externa ao universo, ou externa a mim, externa a qualquer pessoa de nós, qualquer um de nós, tá? A quem a gente possa pedir um favor. Muita gente trata Deus, tá? Que, aliás, a teosofia não... A teosofia explica que não há um único Deus, não há um Deus monoteísta, tá? O que há é uma lei universal, que é inteligente, que é onipresente, mas é uma lei, ela é neutra, ela não faz favor para ninguém. Perfeito. Tá? Então, muita gente pede favores para Deus como se Deus fosse um senador corrupto, a quem se troca favores. Eu te puxo o saco e você me dá um carro novo, né? Eu faço uma novena e você dá um emprego para o meu filho. Isso. Né? Ora, isso é coisa de senador, é coisa de vereador corrupto, é coisa de deputado estadual ou federal corrupto, né? Que troca favores com esse e aquele. Então, eu quero comprar um favor pessoal de Deus. Eu faço muitos louvores, né? E Deus, então, olha, o fulano lá tá enchendo uma paciência lá, cheio de louvores, eu vou dar aquele carro novo que ele quer aí para esnovar os vizinhos dele, né? E pronto, ele para de me incomodar. Não é assim que a coisa funciona, tá? Então, mas isso aí não é, eu não sou uma voz isolada. A Loja Independente de Teosofia não é uma voz isolada nisso. Quer dizer, hoje, no plano da nova era, etc., está muito popularizado o conceito básico que pertence à Raja Yoga, que é o que se planta, se colhe. Isso também é Jesus, isso também é Novo Testamento. Tá? Bate a porta e a porta se abrirá. Sim. É claro que você tem que examinar bem a qual porta você vai bater. Porque eis a questão. Se você bater na porta do egoísmo disfarçado, vai aparecer a porta do egoísmo disfarçado. E um dia vai cair a máscara do seu egoísmo e você vai ficar decepcionado. Então, você tem que ver em que porta você vai bater. Tem que ser uma porta do altruísmo. Muita gente do chamado movimento de nova era, né, ensina as pessoas a visualizarem lá, eu quero uma casa de 2 milhões de dólares, né? E fica lá fazendo uma autolavagem cerebral, eu quero uma casa... Aí, ó, eu falei há pouco. Tá? Isso é fajuto, isso é falso. Tá? Agora, é verdade que os nossos pensamentos geram realidades, tá? E que os nossos pensamentos elevados geram realidade. Isso, porém, não é uma coisa que a gente deva acreditar e ponto final. A gente deve testar. Então, na nossa sessão de poemas filosóficos e orações e poemas filosóficos, nos websites associados, na filosofiaesotérica.com, carloscardosoavelini.com e outros, tá? Nós temos aí dezenas e dezenas, mais de 100 poemas e orações, tá? Onde tem uma espécie de combinação de fator de beleza moral, beleza de ideias e profundidade e sabedoria, tá? Mas cada um tem que se servir, cada um tem que ver o que tem mais afinidade com ele, tá? Eu posso trazer uma pequena oração, meditação, tá? Que por acaso foi feita hoje. Eu fiz hoje, tá? Vamos lá. Eu escrevi primeiro em inglês, depois traduzi em português, e especificamente para partilhar com os nossos amigos aqui. Vamos lá. O título provisório é o seguinte: antes de protestar contra a decadência do mundo. Eu acho que é impossível a gente não ver a decadência que há no mundo, né, atual. Com certeza. Então, diz o seguinte: antes de reclamar da decadência ética ao nosso redor, há uma pequena meditação que podemos praticar. Diz ela: que os habitantes dos lugares
a que me sinto ligado se aperfeiçoem no plano moral e se elevem espiritualmente. É meu dever dar um silencioso exemplo pessoal desse esforço. Devo agir construtivamente. Cada nação pode decidir que viverá da maneira mais correta possível, fortalecendo-se na ética e crescendo na autopurificação. Espero que um número crescente de cidadãos rejeite atitudes irresponsáveis e antiéticas em suas vidas. Esse é o meu compromisso prático. A decisão de cada peregrino envolve autorresponsabilidade. Depende da sua própria força interior. É independente das circunstâncias externas. À medida que melhoramos a nós mesmos, o mundo fica melhor. Mais cedo ou mais tarde, todos os indivíduos colhem o que plantaram. Om Shanti. Om. Ou seja, a ideia é trazer para nós o poder. Ou seja, a ideia é não pergunte onde é que está o centro do universo. O centro do universo, do ponto de vista da sua vida, está em você, está no seu coração, está na sua consciência. Então, haja a partir do centro do universo, tal como definido do seu ponto de vista. Haja a partir do seu coração. Haja a partir da sua consciência. Você falou agora. Nós temos que tomar o poder. O poder está em nós. O poder não é exclusivamente nosso. O poder é de todos os seres. Certo? Porque o poder é onipresente, ele está em todos os seres. O poder é criativo, é construtivo. O poder é bom. O poder faz parte da lei universal. Ele está presente em todos os lugares, portanto, está presente em mim e está presente em cada ser humano, assim como está presente em cada pé de alface, aliás. Né? Mas eu tenho que tomar posse do poder que está em mim, do poder universal que está em mim, humildemente. Tá? Humildemente posse do poder universal que está em mim, assim como está no meu irmão cachorro, no meu irmão gato, na minha irmã árvore e no meu irmão sol. Você falou agora há pouco uma coisa por demais importante, que é muito importante mesmo. A gente tem que captar essas pequenas coisas, assim, muitas vezes, que passam despercebidas. Você falou que você leu um belo de um trecho, um belo de um artigo, não sei como é que eu posso chamar isso, uma oração. Você leu uma oração agora. Só que pode não reverberar para muita gente. E você falou agora há pouco que tem N tipos de coisa que você pode se adaptar melhor. Você pode disponibilizar 100 textos, como você falou, mais de uma centena, e a pessoa vai buscar aquilo que reverbera mais no seu ser. Aí sim vai ser uma coisa verdadeira. Aí vai ser uma coisa natural, porque eu vou meditar, eu vou orar, eu vou ler, eu vou mentalizar aquilo que eu me sinto bem e me adequo. Não o que o terceiro tenta me impor na cabeça. Isso foi muito importante você ter chamado a atenção. O ideal é cada um fazer as suas próprias orações, além de apreciar orações de outras pessoas. Quando tiver condição para tal. A Bíblia tem N orações lindíssimas e profundas, né? Sim. As grandes literaturas espirituais do Oriente têm poemas extraordinários, né? Mas, além disso tudo, além de apreciar isso tudo e partilhar com os amigos, cada um de nós deve fazer as suas próprias orações. Sim, muito bacana, mas você tem que saber o que você está escrevendo, né? Você tem que ser autêntico para poder potencializar aquilo, né? Eu acho que é Por exemplo, fundamental. tem um Upanishad, só para te dar um exemplo de coisa que eu acho que é filosoficamente bonito, né? Tem um Upanishad que diz o seguinte, que não é pela mulher em si que a mulher é amada, mas ela pela presença do Espírito Universal na mulher que a mulher é amada. Não é pelo homem em si que o homem é amado, mas é pela presença do Espírito Universal no homem que o homem é amado. Não é pelas crianças em si que as crianças são amadas, mas é pela presença do Espírito Universal nas crianças que as crianças são amadas. E assim vai.
Olha, você está sendo muito feliz hoje, mas felicíssimo assim nas colocações, porque você está chamando a atenção para outra coisa, que você muitas vezes olha para alguém que ao nosso conceito, vamos dizer, seja feio, seja repugnante, seja assim, mas você sente naquele ser exatamente isso que você falou, que a pessoa não sabe o que é isso. O que me atrai naquela pessoa? Por que eu sinto tão bem? Por que aquela... Exatamente você vê a... Você usou o termo que eu não sei definir. O que cada um tem em si, que a gente deixa de ver? Você usou o termo... Cada um de nós tem a lei universal, quer dizer, a lei universal está presente em todas as coisas do universo. Exato. É onipresente, né? E, portanto, nós não somos exceção, ela está presente em cada um de nós. E que é muito além da nossa aparência física, exatamente isso. Evidente. Então, você como da loja Independente dos Teosofistas, né? Vocês têm uma mente diferenciada, vamos dizer, tem o poder espírita. Existe uma oração, vamos dizer, o poder da oração. Não sei se a colocação é adequada, mas já que estamos falando de teosofia, existe alguma oração teosófica? Esse termo caberia uma oração teosófica? O que seria uma oração de teor teosófico? O que a Helena Blavatsky escreve sobre o que é uma oração teosófica é o seguinte: é que, em teosofia, a oração expressa uma vontade. Ok. Ao invés de esperar, de simplesmente esperar que alguma coisa seja feita por alguém, tá? Então, em teosofia, a oração expressa a minha vontade ativa de melhorar a minha vida, tá? E de melhorar a vida dos outros e de compreender a vida do universo. Então, é um voto. A oração em teosofia é um voto solene que implica um compromisso com a minha própria alma, tá? Interessante. E é uma afirmação da minha vontade, e ela vem junto com a vocação de vitória e com uma confiança na vitória. E o que esse poder, que é o título do nosso tema de hoje, assim, o poder espiritual da oração, né? Porque o poder da oração é o seguinte... O que é o poder da oração? A gente fala em poder... Oração geralmente é para curar. É isso aí que você falou no começo há pouco. Desculpe te interromper. Porque eu peço alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu prometo alguma coisa, eu quero minha saúde, a saúde de alguém da minha família, ou a pegar um bem. Então, esse poder é mal usado, não é? Então, qual seria o poder espiritual verdadeiro, vamos dizer, da oração, que é uma supinação, digamos assim? Bom, acontece o seguinte: toda a oração implica um grau de concentração do pensamento, tá? Ok. Certo? Toda oração implica um grau de percepção da presença divina. Sempre há uma evocação de algo divino, tá? Agora, como nós já abordamos, a oração que pede coisas, favores pessoais, ela está num plano de eu inferior. A oração teosófica, por definição, ela busca o contato com o plano superior, com o eu inferior, com o plano da alma imortal, da alma espiritual. Ele não está preocupado com a minha conta bancária, com a minha vontade de comprar carro novo e coisas desse nível, tá? Agora, isso não quer dizer que uma oração pessoal de eu inferior, do tipo quero um carro novo, não vai funcionar necessariamente, porque a questão da força do pensamento, ela existe, tá? Só que isso não tem interesse teosófico, porque em teosofia trabalha-se para expandir o contato com a alma imortal, portanto, trabalha-se no campo do altruísmo, ou seja, sem egoísmo. Quando eu estiver preocupado comigo mesmo, então eu tenho que primeiro me ver livre do egocentrismo, para depois perceber que já sou capaz de pensar teosoficamente, tá? Então, assim, as questões pessoais estão aí para atrapalhar o nascimento espiritual das pessoas. Preocupações pessoais, tá? Normalmente consideradas egoístas, elas estão aí para tornar mais difícil o despertar espiritual. Aí as pessoas perguntam, tudo bem, estão ouvindo, e parece que eu estou ouvindo aqui, mas
esse despertar espiritual, Aveline, vai me levar para onde? Esse É despertar... muito difícil. Quando você cansar das questões pessoais, tá? Você percebe que você pode se libertar delas. Agora, eu reconheço que tem gente que aos 5 anos de idade, está preocupado em roubar o brinquedo do seu irmãozinho menor, aos 7 anos de idade, está preocupado em dar um cascudo na cabeça do colega na classe, aos 10 anos de idade, está brigando no recreio da escola, aos 15 anos de idade, está fazendo outras coisas que não vale a pena, né? Aos 20 anos de idade está assim, e vai passando, depois casa, cria os filhos, etc., sempre preocupado só com coisas, né, que uma alma que tem um horizonte um pouquinho mais amplo acha cansativas. Tá? Então, tem jovens de 90 anos que estão preocupados só, né, com pintar o cabelo da maneira mais elegante possível, né? Enfim, ou com dinheiro, né? Agora, para aqueles, certo, que dizem para si mesmos, já vi esse filme, chega, quero ver o que outras coisas da minha vida pode me oferecer, que não sejam essa mediocridade, esse tititi personalista do que eu isso, eu aquilo. Essas pessoas podem morrer em paz para o mundo inferior das preocupaçõezinhas de ordem pessoal, tá? E morrer em paz para o mundo pessoal enquanto ainda tem saúde e lucidez. Tá? Então, essa morte interior dá lugar, até certo ponto, a um pequeno renascimento espiritual. Tá? E é isso que explica aquela frase de Jesus no Novo Testamento: deixem que venham a mim as criancinhas, ou seja, os recém-nascidos. Aqueles que cansaram da vida personalista, do eu, e querem ou estão prontos para renascer para uma vida mais universal, mais altruísta, pensar no outro, pensar no todo, pensar no universo. Tá? Então, a teosofia e a oração teosófica, ela é uma possibilidade para quem cansou do tititi estreito, do eu sou melhor que o outro é melhor que eu estou com raiva do fulano, estou com raiva do ciclano, estou com medo disso, medo daquilo. E todos os medos e todas as raivas tendem a desaparecer exatamente quando nasce o sol da confiança na vida como um todo, a vida como um todo universal. Aí os pequenos medos e as pequenas esperanças, tá, se mostram na sua mediocridade cansativa, tá, chata, desagradável, porque é um filme muito pequeno, um filme, né, estreito, que a gente já repetiu e está repetindo aí talvez há várias encarnações. Você falou há pouco sobre como uma criança se porta, né, desde pequeno e tudo. Eu acho que a maioria das coisas aqui é em função do que ele tem em casa, não necessariamente todas as vezes, mas às vezes ele tem uma formação muito boa e vai refletir isso aqui. Às vezes ele sai do caminho, vamos dizer, por conta própria, mas o berço é muito importante. Como é que você vê nessa questão? Porque geralmente quando as pessoas casam, quando as pessoas se unem, elas têm um ideal, elas idealizam, elas oram numa verdade, elas mentalizam e atraem aquilo que futuramente vai acontecer a elas, provavelmente. Então, eu creio que a fecundação de um filho, quando bem planejado, já está trazendo, eu não sei como é que é a visão teosófica, eu conheço a visão espírita, outras visões, assim, a católica, né, tudo isso aqui, cada um dá a sua versão de como se constituem as famílias. Né? Sim. Então, qual é a visão teosófica da constituição familiar? Exatamente por isso. Eu atraio alguém, por exemplo, um pai e uma mãe vão trazer um filho para mostrar para eles alguma coisa que eles precisam aprender. Tem muito disso. Qual é a visão teosófica sobre essa questão da constituição das famílias, que está bem no tema que nós estamos falando aqui? Mas eu penso que as circunstâncias familiares, tá? Sim. Elas têm tantos fatores que não vale a pena a gente querer explicar.
tá? Sim. São fatores sociológicos, são fatores psicológicos. Aí teríamos que usar Freud para o plano inferior. Tá. Nós também poderíamos usar N coisas. Só do que eu pesquisei, já temos, entendeu? E eu, né, sou apenas um pesquisador. Então, essa complexidade, eu não quero negar que a complexidade dos fatores que ditam uma reencarnação é enorme. Ao contrário, eu quero afirmar essa complexidade. Mas, por cima dessa complexidade, sendo ela enorme, eu digo o seguinte: as circunstâncias não interessam, tá? Ok. Interessa que a pessoa nasceu. Se a pessoa é criança, devemos dar a ela possibilidades dentro dos nossos limites, possibilidades para que ela desperte como alma, com qualquer idade. Uma criança pode se familiarizar com a lei do karma. Mostra para a criança, se tu botar o dedo numa chapa de fogão quente, vai queimar. Isso é karma imediato, tá? Né? Então, nós podemos ensinar karma, reencarnação e etc. para uma criança de 5 anos, de 7, 10, 12, 15. Ou seja, não importa se a criança é pobre, rica, classe média, culta ou não, tem mais preguiça mental, tem menos preguiça mental, nós sempre vamos poder passar coisas para essa criança, como ética, que é o aspecto mais importante da teosofia, é a ética, a arte de plantar bom karma, agir corretamente, tá? E se criança é possível, se é possível passar teosofia, a essência da teosofia, ou a essência do cristianismo, para uma criança, então imagina as outras faixas etárias. Sempre. A pessoa que está lá com 90 anos, está bem velhinha, ela pode aprender, não tem idade. A filosofia, que é o amor, a sabedoria, ela não tem idade, não tem classe social, ela é a própria fraternidade universal, ela está disponível para todos, assim como a luz do sol, e não tem que pagar nada. O cara que está cobrando pelo ensinamento é picareta, tá? Não é uma proposta séria. E tu imagina o Jesus, quando ia multiplicar os pães, se ele, em vez de dizer o que disse no Novo Testamento, ele dissesse: olha, pessoal, passem no caixa, tragam o recibo e peguem os seus pães enquanto eu vou multiplicando os pães. Jesus, ao contrário, ele ensina que dinheiro não é uma coisa que se use para comprar ensinamento teosófico ou ensinamento divino, certo? Então, a própria igreja cristã, nas suas origens, tinha uma atitude, né, até certo ponto respeitável nessa questão. Os franciscanos, por exemplo, são um exemplo brilhante, uma tradição brilhante, e não só os franciscanos, né, a congregação dos oratorianos e várias outras tradições cristãs tem coisas muito, muito bonitas, São João da Cruz, etc. Tá? Então, o que importa, tá? Esse é o conceito básico, eu acho. Não importa a classe social, não importa coisa alguma. O que importa é que o ser humano, em quaisquer circunstâncias, ele tem o direito e tem a possibilidade de alcançar a sabedoria dentro do nível de desenvolvimento em que ele está. Tá? E agora, eu te digo, nós precisamos decidir optar pelo pensamento positivo para poder avançar. Nós temos a possibilidade de dizer: eu estou ok e o mundo está ok. Porque enquanto nós pensarmos que nós somos, como se diz em Portugal, uns desgraçadinhos, ou como se diz no Brasil, uns coitados dos infelizes, nós vamos ficar cumprindo esse papel, tá? Mas na medida em que nós tomarmos o poder sobre as nossas vidas, aceitarmos que nós somos a causa da sabedoria, do pouco de sabedoria que a gente tem e da relativa ignorância que a gente tem, mas que a gente tem a chave na nossa mão para melhorar isso, nessa medida nós vamos ter uma visão positiva de nós, com uma alta imagem positiva, nós vamos ter uma imagem mais positiva dos outros e da vida, e vamos confiar na lei e na vida. Mas nós temos que tomar essa decisão. O que é medíocre não tem a ver comigo. Eu acho que eu tenho que te partilhar contigo, com os nossos amigos agora, se eu achar uma coisa que é a defesa da alma. A defesa da alma? Uma oração. Vamos lá. Aqui,
Isso é bom, para defender a alma tá bom. Oração em defesa da minha alma, tá? Eu acho que essa é uma opção, porque, como tu estavas colocando, todos os seres humanos, ou quase todos, estão rodeados de pensamento negativo hoje. Nossa, não tem Tá? como de não estar, né? Você convive com Eu não eles sei aqui? se tu viste o filme O Quinto Elemento, viste? Vi, sim. O quinto elemento, no final do filme, tu fica sabendo que aquilo que está ameaçando a humanidade é o ódio acumulado, é o rancor, é a Pois frustração. é figurativo, mas muito real. E é real. O que é uma guerra? A guerra é apenas a materialização do rancor acumulado, tá? Da cobiça acumulada dos mercadores de armas, né? Então, o que é o que as potências do Ocidente estão fazendo agora, estão querendo fabricar uma guerra nuclear com China ou com Rússia, né, para vender bastante armas, né? Então, a expectativa de uma possível guerra mundial militar aumenta os lucros das fábricas de armas. Então, isso tudo só existe, só é possível, tá? Pela pré-existência do rancor, que é filho da frustração, tá? Então, e da frustração espiritual, inclusive, tá? E haja oração para isso. No filme Quinto Elemento, tá? Reúne-se a paz e a força positiva suficiente para desfazer, né, uma onda de rancor e pensamento negativo que vem para destruir a humanidade. Então, na oração em defesa da minha... Está no site também, né? Está no site. Diz o seguinte: vivo no território sóbrio da ética. É uma decisão unilateral, eu não preciso que os outros sejam honestos. Eu vivo na ética. O resto é outra coisa. Sou um com todos, no nível do que é sincero. O fogo do respeito pela verdade me defende. Nada tenho em comum com quem quer que seja no plano do erro intencional. Nós erramos, mas não intencionalmente. Rejeito vícios, afasto falsidades, elimino impurezas. Não temo pagar pelos meus erros. Estou em harmonia com todos os seres, enquanto o sentimento for honrado e a intenção altruísta. Desaprovo o que é indigno. Compaixão é útil para ajudar alguém a erguer-se. Compaixão não serve de desculpa para aderir ao erro. Deixo de lado quem me vê como desonesto ou espera que eu apoie hipocrisia. O perdão mútuo dos perversos não me interessa. Peço à minha alma que me proteja da maldade em pele de cordeiro e me ajude a identificar logo o egoísta que me vê como seu colega. Recuso qualquer cumplicidade com quem opta pelo erro. Faço minhas as palavras de Maimônides. Prefiro agradar a uma pessoa inteligente e honesta, desagradando a 10.000 tolos, do que fazer o contrário. Longe de mim o elogio melífluo dos desonestos. Não quero ver espiritualidade onde ela não está. Que a austeridade me proteja e que eu possa ser honesto sem ser ingênuo. A fraternidade universal pressupõe um coração puro. Desmascararei serenamente a feiura moral disfarçada de bondade. Procurarei defender a ética. Plantarei o bem. Om Shanti, paz, Om. Acredito que essa pessoa aqui... Foi você que escreveu isso ou não? Sim. Então, eu não sei como você vive. Eu não sei como é que você vive em Portugal, não sei como é que o seu cotidiano. Mas provavelmente você deve viver longe dessa sociedade de aglomeração, porque quem pensa assim, ela se isola, porque se isola não no sentido de se esconder, porque realmente você começa a ficar
que a sua egrégora, o seu pensamento, para você conviver com tudo isso aí que você leu, no meio de todo mundo, você precisa ter um... Bom, eu vou dar o meu pequeno testemunho, já que você cobrou, tá? Resumindo a ópera, tá? E sem fazer aqui a minha autobiografia, tá? Tá. Resumindo a ópera, eu te digo o seguinte: eu posso ser visto como uma espécie de monge não declarado, tá? Eu estou casado com uma teosofista e nós temos uma escassíssima vida social. Tá? Eu me relaciono com as pessoas há 20 anos, eu me relaciono com mais de 20 anos, na verdade, tá? Bem mais, eu acho que uns 30 ou 40 anos, eu me relaciono com as pessoas na medida da partilha de um ideal pela humanidade. O que significa que eu não tenho festa na minha casa o tempo todo, né? É isso que eu estou querendo dizer, é isso aí. Eu acho que tem que ter uma vida de monge para você entrar mais profundamente na questão, tá? Mas o isolamento não é necessariamente físico. Até sim, claro. Você pode conviver com gente, com as pessoas, etc., tá? Sempre com um templo no seu interior. Tá? Claro que vai depender do temperamento. Eu tenho um temperamento, né, que requer viver um pouco mais retirado, porque eu tenho o hábito de ler muitas horas por dia, ler e escrever muitas horas por dia desde a minha adolescência. Né? E olha que já vão algumas décadas desde minha adolescência na encarnação atual, sem contar encarnações anteriores. Né? Então, vamos dizer assim, outras pessoas com outros temperamentos conseguem ter o seu templo interno ativo, enquanto tem uma vida externa mais intensa do que a minha. Né? Mas é muito natural as pessoas irem, conforme vão adquirindo um certo nível de consciência, elas procuram, elas se isolam mais. Como é que se diz? Elas sabem o que querem, né? Elas têm consciência do que buscam. Sim, agora também é preciso deixar claro que essa oração, ela significa, tá? Por exemplo, não temo pagar pelos meus erros. Tá? Ou seja, eu erro, eu tenho aqui uma série de compromissos. Tá? Então, é importante que o teosofista não se faça de santarrão. Ele está vivendo no mundo atual, ele está enfrentando as mesmas dificuldades que outras pessoas. A questão é que ele pode, como diz a tradição judaica, erguer um cercadinho, tá, que protege a Torá, vamos dizer assim. Ele pode erguer uma disciplina que protege o seu compromisso teosófico, por uma questão de aura. Né? Não é por acaso que os mestres de sabedoria não convivem com a nossa humanidade. Tu não vai encontrar um mestre de sabedoria em café tomando cerveja, nem cafezinho. Tá? Porque até a gente tem o testemunho de um mestre de sabedoria que uma vez foi caminhar mais perto de uma cidade indiana e ele não aguentou a vibração. Entendeu? Viu um bêbado atirado no chão, né, na porta de um templo e sofreu bastante. Então, os mestres, eles têm que viver numa certa atmosfera diferente. Então, é claro que se você quer ser um aspirante à sabedoria ensinada pelos mestres, você vai ter que criar a sua própria atmosfera e lutar para manter a sua atmosfera no mundo atual. Tá? E aí isso vai ser um convite para você, né, fazer os seus votos todos os dias, fazer os seus esforços todos os dias, construir uma disciplina que também o bom cristão vai estar construindo também. Né? Então, a tradição cristã é uma das mais ricas que existem, sobretudo é a mais rica que existe no Ocidente. Então, nós devemos ver e valorizar o que há de melhor na tradição cristã, fora dos dogmas clericais e tudo mais, né? Mas, assim, a tradição cristã contém uma teosofia ali dentro. Não há dúvida disso. Tá? A questão é o seguinte: se nós estamos achando que o mundo está decadente, cabe a cada um de nós ser um primeiro peregrino que abre as portas para um mundo melhor. Não adianta a gente ficar, né, com aquela inflamação chamada reclamite, a inflamação que nos faz reclamar de tudo e de todos. Tá? E isso é apenas uma inflamação, né, que deve ser curada
com um remédio 3 vezes ao dia, meditações, né, na sua própria alma imortal. Ou seja, a insatisfação, tá, é sempre um sintoma de que nós temos que ter um pouco mais de disciplina conosco mesmo. O que você passa para, o que você pode passar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Nessa questão, claro, a coisa que você menos quer fazer é prometer o que todo mundo fala, né? Todo mundo faz, aquelas promessas, tudo. Como que você poderia orientar alguém para, dentro da sua naturalidade, dentro do seu cotidiano, como é que ele poderia se iniciar, não, que vai estar se iniciando também, né? Como é que a pessoa começa a tomar intimidade, formar uma certa intimidade com a mentalização? Você definiu bem no começo da nossa conversa, você deu outros atributos, né? Você falou de meditação, oração e mais um termo que você falou, que são as 3 coisas numa coisa só. Na verdade, são a mesma coisa. O que eu quis dizer é que a fronteira entre a oração, a meditação e mais uma coisa. E o mantra é uma fronteira muito, muito relativa. Tá? Então, e a oração, tá? Tem um trecho da Bíblia que fala: orai sem cessar. Tá? Então, uma coisa muito importante é a oração sem cessar. É a meditação 24 horas por dia. Sim, mas como? O quê? Essa é a orientação. É abordado por Damodar, é abordado por HPB, por Blavatsky, entendeu? É um conceito central em teosofia. É a oração ou meditação 24 horas por dia. Tá? E um jeito de fazer uma oração sem cessar, orar sem cessar, isso que eu quero saber. Reduzi-la a uma frase. Então, nos relatos de um peregrino russo, que é um livro que existe em português, eu li em inglês, mas existe em português, publicado no Brasil, nós temos a história de um peregrino russo, tá? Claro que é da tradição ortodoxa, que é uma tradição uma tradição mais séria que a católica, tá? Mais bem colocada que a católica, e também está mais perto do Oriente, no caso da Rússia, que o peregrino ele vai mendigando, passando miséria, passando fome, dentro da tradição dos peregrinos nômades da Rússia e da Ásia, e ele enfrenta todo tipo de dificuldade, orando sem cessar com uma só frase, que diz: Jesus Cristo, tende piedade de mim. O que significa isso? O que significa isso? Vamos analisar essa frase. Vamos. Jesus Cristo, tá, simultaneamente, no plano da psicologia profunda, tá, que vai incluir o supraconsciente, tá? E no plano da tradição oculta, que vai ser o lado esotérico da teosofia, Jesus Cristo é 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a alma espiritual. É mais de 2. A alma é a minha própria alma espiritual, tá? É a lei universal. É o amor universal, é a compaixão universal. Mas é, sobretudo, a minha própria alma espiritual, meu eu superior. Então, meu eu superior tende piedade de mim. O meu eu superior, que já existia quando eu nasci e que vai continuar existindo quando eu deixar de existir, tá? Ele, quando olha para mim, ele tem piedade de mim. Tá? Quando ele olha para cada um de nós, ou ele ri, ou ele chora. Ou talvez faça as 2 coisas ao mesmo tempo, mas ele tem piedade de nós. Tá? Ele tem piedade de nós quando nós nascemos, e tem piedade quando nós morremos, e tem piedade quando nós vivemos o tempo todo. Tá? Porque tu imagina o que um eu superior, uma alma espiritual, sente se ele tivesse sentidos humanos como nós, o que ele sentiria ao olhar para as nossas pequenas ambições, esperanças, decepções, sofrimentos, etc. Né? Então, quando o peregrino russo está falando isso, tá? Jesus Cristo, o eu superior, tende piedade de mim, ele está se dirigindo também a um mestre de sabedoria, certo? E isso é outra acepção da palavra, da expressão Jesus Cristo, tá?
O que um mestre de sabedoria pensa ou sente quando olha para um de nós? Ele ri ou chora? É difícil, né? Mas ele não está vendo nada glorioso, ele está vendo um ser humano cheio de dor e cheio de dificuldade para compreender o sofrimento, cheio de ilusões, etc. Tá? Então, uma frase é um bom tamanho para uma oração que se diga ao longo do dia. Uma outra frase é Namu Amida Butsu, ou seja, eu sou a luz eterna e a vida infinita. Em que língua é isso? Que língua? Isso é na tradução japonesa, tá? Na tradição japonesa. Namu Amida Butsu, que é o título de um outro artigo, oração, que está nos nossos sites. Namu Amida Butsu, tá? No site você falou, as orações, elas estão concentradas em algum lugar ou não? Sim. É na seção Orações Filosóficas, pensamentos, aliás, poemas filosóficos e orações, tá? Mais ou menos. Então, aquilo é uma egrégora meditativa, digamos assim. Eu quero uma egrégora meditativa onde estão, de um lado, poemas, tá? Que tem valor filosófico, e de outro lado também há dezenas de orações. Isso é bacana, porque se tem um lugar onde você possa ir lá se nutrir ou beber, saciar sua sede de saber, ou até de se melhorar, ler alguma coisa. Nós temos um grupo em Google Groups, tá? Nós temos um grupo, vamos dizer assim, como é que seria a maneira mais fácil de entrar em contato para ver que opções a gente tem? Se for no Facebook, colocar o meu nome lá no Facebook, tá? Vai encontrar o nosso trabalho. Nós temos N páginas em vários idiomas, diversos grupos, tá? Sim, e a pessoa, convivendo com o nosso trabalho, ela vai estar convivendo com todo esse processo. Tá? Inclusive, mas isso que eu digo. A pessoa tem que entrar lá e não é um samba do crioulo doido ali. São coisas que estão separadas, né? Estão separadas. Você tem quase 3.000 artigos. Quantos são que tem ali na filosofia esotérica? Nós temos mais de 3.000 artigos no site. É muita coisa. Tá? Entrando no site Filosofia Esotérica, você vê lá em cima, tá? Tem 2 ou 3 linhas em azul com as pistas para chegar lá, entrar em contato com a gente e tudo mais. Né? Isso, é um processo orgânico. Tá? Os 3.000 textos eles apontam para a mesma direção, não são textos, né, disparatados entre si. Mas aí que tá, vai lá e degusta, que se serve do que você quiser, do que você sentir, né? Isso aí, isso que é bacana. Puxa. Então, o que a gente pode, para a gente ir para a reta final da nossa conversa, o que faltaria? O que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode fazer? Né? Cada um, você falou disso, você disse tudo. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos um dia melhorar. Né? A vida é muito breve aqui, né? A questão do tempo conceitual terreno, ela é muito curta, né? 70, 80, 90 anos é muito pouco tempo dentro do sempre, né? Então, qual é a contribuição? O que uma pessoa pode ir embora, vamos dizer? Eu acho que para fechar alguma coisa pelo semelhante. Para fechar, eu quero te trazer uma brevíssima oração, tá? Chamada Uma Oração da Paz. Opa! Uma oração da paz, tá? Então, diz o seguinte. Qual é o subtítulo aí? Lê aí que eu vi da harmonia. Meditando para aumentar a harmonia. Olha, que isso foi muito importante, tá? Então, diz assim, antes de mais nada, quero dizer um muito obrigado ao meu corpo físico. Ele trabalha noite e dia, preservando a vida e o bem-estar. O corpo material é inteligente. Ele cura a si mesmo. Ele restaura o equilíbrio. Ele é meu amigo mais próximo e devo cuidar bem dele. Quero dizer um muito obrigado sincero e silencioso às pessoas com quem convivo, fisicamente ou no plano do pensamento. Tudo e todos vivem em união, mesmo que às vezes não saibam disso. A lei da vida é a lei da amizade. A ajuda mútua é a lei. Devo ter respeito por mim mesmo e consideração por todos os seres, começando por quem me rodeia. Prometo cumprir meus deveres. Evitarei distrações. Irei pensar no bem dos outros. A meta central é desenvolver o potencial sagrado. É realizar as possibilidades mais luminosas
em paz. Om Shanti. Shanti quer dizer paz. Olha, então, você percebe que são mensagens que, na pior das hipóteses, vão te dar um bem-estar temporário. E aí você vai se habituando Mas se você pegar uma ideia dessas e transformar num mantra que você repete para si mesmo, meditativa e contemplativamente ao longo do dia, né, aí criar o hábito. Aí você vai virar o jogo. Criar o hábito, exatamente, porque aí você começa deu uma distração, você ficou nervoso, diz aqui, o que eu vou, em vez de sair xingando por aí, eu vou pegar, ler alguma coisa meditativa, uma coisa que me acalme, uma coisa que me faça, né, que me melhorar. Então, essa que é a... Eu acho que um grande axioma, meu irmão, é o seguinte, que todos os obstáculos que vêm até nós são treinamentos. Com certeza, tá? Com certeza. Para que eu fortaleça e purifique a minha vontade. Se não existisse, que graça teria, vamos dizer, né? Que adianta? A vida seria uma monotonia, uma chatice, se eu não tivesse o que transpor, se eu não tivesse o que resolver, se eu não tivesse o que enfrentar. O que adiantaria? Onde é que eu ia buscar experiência? Onde é que eu ia buscar? A dor é uma coisa chata? Mas através da dor eu sei o que significa o bem-estar, para eu me preservar, para estar sempre bem, né? Através da tristeza, da alegria. Em outras palavras, o poder da oração é o poder da alma, porque a oração nos reforça o nosso contato com a alma. E o que faz eu estar de bem com a minha alma, assim, eu estando... O que acontece, assim, a nível... Eu estando de bem com a minha alma, o que acontece? Isso. Bom, eu tenho acesso a um poder que parece nada aos olhos dos outros. O verdadeiro poder sempre parece nada aos olhos dos outros. Tenho acesso a esse poder que parece nada aos olhos dos outros e que é o poder do cosmos, é o poder do universo. Você vê, a gente nunca pensa nisso, né? A gente sabe que tem alguma coisa que nos anima aqui, nós estamos conversando aqui porque tem alguma coisa, está nos animando para fazer. Está tão próximo, assim, a mesma coisa do que aquele cara que está desesperado para pagar a sua conta de luz e fica olhando para cima, rezando, me ajuda, e ele está passando em cima de uma nota de 100, vamos dizer, e ele não está vendo, porque tá, né? Então, alguém que está muito próximo, foi bom você falar isso, a alma, tenha contato com a nossa alma, né? Buscar um contato com a nossa alma. Isso é legal. E existem maneiras de fazer essa proximidade, né? Você sentir isso. Exato. É fundamental que haja um cansaço das coisas externas, né? E um sentimento de paz no silêncio. Né? A aceitação do silêncio é muito importante. E usar o silêncio como a escada de Jacó que vai para o alto. Né? Porque o silêncio deve ser um silêncio governado pela vontade do bem, pela vontade do mais elevado. Aí, esse silêncio é uma escada de Jacó que vai para cima. Então tá aí, a mesa está posta sempre, basta a gente querer se servir. Agora, depois você dizer, estou passando fome. Está passando fome porque você quer. Falando em termos... até a própria fome que você vai... E às vezes você está passando em casa, é muita preguiça, porque você poderia sair para o campo, tentar ver quantas árvores frutíferas tem ali, você poderia se alimentar. Mas tem muita gente que se acomoda muito. E na vida é assim também, né? A gente reclama muito e não faz absolutamente nada para tentar mudar isso. E são coisas muito simples, que se você não tentar, você não vai descobrir. Então é isso. O que você tem mais para dizer assim, para a gente encerrar a nossa conversa hoje? Você trouxe alguma coisa para encerrar ou não? Posso trazer mais um pedacinho de uma oração? A oração Vamos lá, encerrar com uma oração é legal. Qual é o título? Vamos lá, para a turma ver. Oração diante do futuro. Muito bom. Com algumas decisões para o dia de amanhã. Vamos lá. Okay? Manda brasa, então, a gente encerra assim. Eu já separei o começo dela do resto para ficar uma coisa bem breve. Então, diz assim, agirei de modo justo e equilibrado. A insignificância externa abre o caminho do significado profundo. A derrota no mundo prepara a vitória do espírito. Não será buscada por mim a felicidade como fato isolado.
Adotar essa meta provocaria o declínio do meu sentido ético. Prefiro construir as causas da felicidade incondicional. Cumprir o dever é a minha proteção. O inegoísmo constitui a base do contentamento. Serei honesto com minha alma. Escutarei aquele nível de silêncio que produz comunhão com independência. A maldade que vejo não me impressiona. Deixo-a para trás. Vigilância significa desapego. A bondade que experimentei me inspira. Me inspira. Agradeço a vida pelos gestos solidários. Muito bom. É isso aí. Hoje, está vendo? Vamos começar a partir de hoje. Nada é por acaso, né? Dentro da causalidade que a gente tanto fala. Hoje vamos continuar, que seja o primeiro de muitos dias que a gente faça disso uma contumácia e vamos buscar cada dia crescer um pouquinho, devagarinho, sem pressa, sem nada, não tem problema. Nós não sabemos absolutamente nada, o tempo é relativo, então vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso futuro. Qual é o teu futuro? É você quem escreve, a página está em branco ainda do dia de amanhã. É isso. Então, meu querido Carlos Cardoso Avellini, muito obrigado mais uma vez por compartilhar os seus conhecimentos conosco, com nossos telespectadores. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um fraterno abraço para você, tudo de bom. Obrigado. Gente, que bom, né? Bom ter esse tipo de conversa. E a gente faz pensar. E pensar é a coisa maravilhosa. Não pensar só em problemas, né? O que é isso aí que o Avellini falou no começo ali. Conta a pagar, o que eu vou fazer, se meu time vai ganhar. Não. Vamos pensar em alguma coisa, uma coisa que faça a gente se sentir bem. É isso aí. Começando por hoje. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.